todos, eu sou o Robson, aluno da Faculdade de Processos. Hoje eu estou aqui com a Gabriela, com a Ana Júlia e com o professor Reginaldo Veras, professor e deputado Reginaldo Veras, meu amigo de longa data. Eu queria que o senhor se apresentasse para a gente iniciar essa conversa aqui. Bem, eu sou o professor Reginaldo Veras, no momento sou professor da rede pública e particular ao longo da história. Neste momento estou deputado federal, depois de ter exercido 2 mandatos de deputado distrital aqui na Câmara Legislativa. Formado em Geografia e em Educação Física, que pouca gente sabe, mas eu tenho essa segunda graduação, com pós-graduação aí na área ambiental, lá pela Universidade Federal de Lavras, e professor há exatamente 33 anos. Em março agora eu completei 33 anos de sala de aula. Eu queria pedir também para as meninas se apresentarem aqui. Vamos começar pela Ana Júlia. Prazer, meu nome é Ana Júlia, sou estudante da Processo do último semestre. Eu sou a Gabriela, estudante da Processos do 10º semestre. Sou envolvida, gosto bastante da área trabalhista, da área de direitos humanos também. E é isso. Beleza. O nosso tema é direitos humanos, né? Mais voltado para o ensino básico, direitos humanos e liberdade de expressão. E eu queria começar perguntando sobre como vem sendo abordada a questão do direito dentro do ensino médio ali, se já existe algum projeto relacionado a isso, se isso é pautado de alguma forma assim, no meio da educação. Vamos lá, vamos entender. O ensino médio, o que pode ser lecionado ou não, está definido lá pela Base Nacional Comum Curricular. Ela traz as diretrizes daquilo que pode ser ensinado no ensino médio. Dentro dos PCNs e da Base Nacional Comum Curricular, você tem os chamados temas transversais. Dentro dos temas transversais, como eles são temas plurais, você pode ensinar quase que o que quiser. Vai depender do projeto político-pedagógico da escola e dependerá também da ação pedagógica da escola. Dou-te como exemplo, até porque é cobrado no Enem, no ensino médio, principalmente no conteúdo de sociologia, a galera trabalha o artigo 5º, né, do artigo dos direitos e garantias individuais, até porque isso é cobrado no Enem. Mas é só isso que pode fazer. Tramita no Congresso Nacional vários projetos de lei que tentam introduzir novas disciplinas no conteúdo da educação básica. E todos, eu inclusive sou membro da Comissão de Educação, e todos que chegam lá a gente barra, porque eles já nascem com vício formal, eles já nascem com vício de inconstitucionalidade, porque só quem pode estabelecer novos currículos, novas matérias, novos conteúdos na educação básica é o Conselho Nacional de Educação. Mas imagina que se fosse colocar no conteúdo da educação básica tudo que deputado acha que é importante, a gente ia ter uma grade curricular maior do que esses itinerários formativos que hoje a gente tem no novo ensino médio. Então, para o bem até da educação, só o Conselho Nacional de Educação é que pode definir isso. É muito comum aparecer lá projeto de lei que tenta colocar noções de direito constitucional, direito disso, direito daquilo, mas não cabe no conteúdo do ensino médio, por força da legislação, e até porque vai depender de cada escola o que ela quer trabalhar. É possível trabalhar um conteúdo desse? Sim, basta o projeto político-pedagógico da escola querer adaptar o projeto pedagógico da aula e aí o professor elaborar aquilo. Mas legalmente você não pode introduzir esse conteúdo. Legal. Eu digo legalmente por meio de matéria, por meio de disciplina. Sim. Legal, entendemos. Mudando um pouco aqui, né, o nosso tema também aborda a questão da liberdade de expressão. E tem um tema que está bastante em alta, que eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente, né, que é a questão da PL 2630. E nós queríamos também que você explicasse como funciona o trâmite de um projeto de lei, assim, para a gente ter uma noção, mais ou menos, se esse alarde todo mesmo em cima desse tema ou se é algo mais tranquilo a ser abordado. Vamos primeiro dar aqui de forma bem simplista como é que se dá o processo legislativo. Então, o parlamentar, vamos pegar o parlamentar, aquele é o legislador originário, né? Então, imagina que eu tenho uma ideia X
entendo que aquilo é interessante ou vale a pena legislar a respeito daquilo. Lembrando vocês que são da área do direito sabem muito bem que o projeto de lei, a ideia tem que ser eficaz, execuível, né, legal, razoável, tem que ter alguns elementos básicos para a gente tentar aprovar um projeto de lei. Então, teve a ideia, transformou em projeto de lei, transformou em texto, você protocola dentro do sistema da Câmara Federal, no nosso caso. Lá, previamente, ele passa por um controle de constitucionalidade, um controle de constitucionalidade prévio. Entendeu que é possível tramitar, que é possível debater, ele entra no sistema. E aí é distribuído para as comissões afins. Esse é um tema comum a várias temáticas. Ele vai tramitar pela Comissão de Educação, de Trabalho, obrigatoriamente pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Imaginemos que ele foi aprovado em todas essas comissões, depois de relatórios, discussões, debates, audiências públicas, depende do caso, e finalmente, depois de tramitar em todas as comissões, ele chega ao plenário. Chegando ao plenário, e aí é aquela questão, é a capacidade de convencimento, a importância do tema para que aquilo seja transformado em lei. Então esse é um rito, esse é o rito comum. Claro que, veja o meu caso, por exemplo, raríssimas vezes, enquanto eu era deputado distrital, surgiu de mim um projeto de lei que a ideia era minha. Saiu da minha cabeça ali e tal. Não. Via de regra, a sociedade nos traz demandas, a gente acha aquilo interessante e transforma em um projeto de lei. Ele passa a seguir. É interessante, eu sabia que corria esse risco, dou como exemplo recentemente a CCJ, o controle prévio de constitucionalidade da Câmara Federal barrou uma ideia que a gente tinha, você que diz que gosta da área trabalhista. O que rola? Hoje, servidor público, que exerce atividade de natureza intelectual, a exemplo de um professor, se ele é servidor público, ele está amarrado, no caso do Distrito Federal, pela Lei 840, ele não pode exercer outra função, ele tem exclusividade. E no caso da Lei Federal, é a Lei 8.112. Então imagina que o camarada é um professor da Universidade de Brasília, ele está amarrado por uma questão de exclusividade, com base na Lei 8.112, mas imagina que ele foi chamado para dar uma palestra, uma consultoria, para receber, até para complementar a renda, ele não pode ficar amarrado. A nossa ideia, então, era permitir que esses profissionais pudessem ser MEI também, microempreendedor individual, para vender a sua capacidade intelectual, a sua capacidade laboral. Mas como o nosso projeto de lei, de alguma maneira, mexe na 8.112, que é um estatuto, e de alguma maneira mexe em alguns parâmetros das leis trabalhistas, eles barraram previamente. Eu sabia que tinha esse risco, acreditava que tinha possibilidade de passar, mas não passou. Ou seja, esse projeto de lei ele nem começou a tramitar. Ele já foi cortado ali no embrião. Então, para a gente mostrar como é o rito. Outros não, outros projetos de lei que a gente protocolou, eles já estão tramitando nas comissões. Você podia... Aí, voltando, perdão, desculpa, Gabriel, porque eram duas perguntas. A do rito legislativo e a do PL 2630. Isso. Vamos lá. O projeto de lei 2630, que é a Lei Brasileira de Transparência nas Redes Sociais, esse é o nome mesmo do projeto, que o relator, a galera que é favorável, classificou como PL das fake news, aqueles que são contrários classificaram como PL da censura. Tá bom. Esse projeto, a galera é muito bom informar, ele já tramita no Congresso Nacional desde 2019. Ele é uma matéria que começou no Senado, foi aprovado no Senado já há um bom tempo e agora, a partir do relator Orlando Silva, marcaram a data de votação para ele ser trabalhado na Câmara Federal. Lembrando que o próprio presidente Lula, durante a campanha, já tinha deixado claro que tinha interesse em estabelecer regramentos para o uso das redes sociais. Então, o deputado Orlando Silva ficou como relator, estava com o relatório pronto, marcou-se a data da votação e, naturalmente, como é muito bom para a democracia e para o país, iniciou-se um grande debate, que, mais uma vez, estabelece aquele ponto de polarização. O pessoal, uns querem que aprove porque entende que tem que estabelecer regramento das redes sociais e outros defender a tese de que esse regramento cercearia a liberdade de expressão. Vamos lá. Qual é o principal tópico desse projeto de lei que gera muita polêmica? O artigo 12 do projeto de lei, que estabelece que as plataformas, as big techs, elas têm que estabelecer um controle prévio daquilo que pode ser postado ou não. Ou seja, o projeto de lei diz o quê? Se algumas postagens
trazem risco iminente, por exemplo, a democracia trazem risco iminente, a segurança das crianças, as big techs, por meio da análise de algoritmos, eles têm como fazer isso, e eles teriam que fazer um controle prévio. Lembrando que, se a pessoa entende, que postou e entende que aquilo ali não gera risco iminente, ela tem um mecanismo de entrar com um recurso, pedir para que faça a reanálise, para pedir para que se reposte. Por exemplo, eu entendo que diz lá a mão invisível do Estado, tudo que a gente faz na vida tem controle. Tem o controle social, tem o controle do Estado, tudo, absolutamente tudo. E as big techs, por meio das grandes redes sociais, elas estão aí numa terra sem dono, numa terra sem lei. Posta-se o que quer na hora que quer, sem controle prévio, e tudo na vida tem controle. Imagina, é liberdade de expressão você, por exemplo, postar algo que incita a violência? É liberdade de expressão eu postar algo que vai contra a infância e a juventude? Ou seja, se a gente for trabalhar a liberdade de expressão na plenitude, cria-se uma estrutura de Estado anárquico, onde eu posso fazer absolutamente o que eu quero. Aí as pessoas dizem, mas não pode ter controle prévio porque já existem legislações para punir determinadas ações. Então imagine que eu fui às redes sociais e difamei a minha amiga Gabriela. Difamei, rede social é sem controle, a coisa espalha e tudo mais. Tá bom, por meio lá do Código Penal, primeiro a Gabriela pode entrar com ação judicial para pedir que a rede social retire aquele conteúdo. Nisso, o nome dela já está na lama. Aí ela entra com ação para pedir que tire aquele conteúdo. A rede social, via de regra, não vai querer tirar, porque se é algo que ela ganha dinheiro é circulando informação polêmica. Tá bom, mas por fim ela ganhou na justiça e tirou. Aí ela entra na justiça para pedir uma indenização, por exemplo, a mim, por danos morais. Isso é burocrático, isso é cansativo, isso é oneroso, isso tira sua energia. E por mais que depois eu peça uma desculpa, ou até dê uma reparação financeira para a Gabriela, nunca mais a imagem dela será a mesma. Só para dar um exemplo prático, básico e banal. Quem já sofreu ataque em rede social sabe muito bem o que isso representa. Então é claro que a gente tem que ter muito cuidado para que esse controle prévio, para que aquilo que não pode ser postado não se transforme também em uma questão ditatorial. E aí, tudo em legislação, ora a gente executa e ora o próprio judiciário vê se extrapolou alguma coisa e se merece correções. É isso. Eu queria saber a sua opinião, se a questão as ameaças que teve em escolas e todo aquele trâmite que teve no começo do ano, se ele aumentou mais esse alarde da PL. Com certeza. Inclusive, foi usado com frequência por aqueles que, como eu, entende que deve haver um regramento. A gente utilizou isso como exemplo. Ou seja, se eu estimulo a violência, se eu mostro por meio das redes sociais aquilo que está acontecendo, eu, de alguma maneira, estou estimulando um jovem ou um adulto, seja lá quem for, que está vulnerável e que está disposto a fazer aquilo. Então, ele está vendo, ele está ganhando mídia. Um jovem mesmo disse, eu vou meter bala porque eu quero ser famoso. É verdade. Inclusive, os aumentos nessas épocas próximas aos ataques das escolas, tinha muita publicação nas redes sociais em relação a pessoas difamando, expondo nazismo, expondo suas opiniões nazistas e expondo também em paredes de escola. As pessoas sentiram muita liberdade de fazerem isso, principalmente na internet, em grupos de Telegram ou Facebook que eram menos vigiados. Olha um dos exemplos que a gente tem usado, o Telegram, que é uma rede social bem complicada, né? A que tem menos regramento. A pedofilia, por exemplo, ela é espalhada sem nenhum controle por meio de grupos de Telegram. Aí eu pergunto, quem tem que ser punido? Que é o que o PL estabelece. É a pessoa que publica? Ou a rede é solidária? Ou a rede é copartícipe desse crime ao permitir que aquilo seja publicado? Porque para aqueles que dizem que esse projeto de lei cerceia a liberdade de expressão, eles dizem que quem tem que ser punido é o indivíduo e não o meio, e não a plataforma. E a gente entende que a plataforma tem
que ter alguma responsabilidade. Eu te pergunto, dá para passar em TV aberta, no horário da sessão da tarde, um filme pornográfico? Não dá. É por isso que existe um controle prévio. Então, na TV aberta pode, mas a rede social e a internet, que hoje é mais aberta para a molecada do que a própria TV, ela pode ter essa liberdade? Eu entendo que não. E precisa de um regramento por parte do Estado. Então, aproveitando esse tema já, né, que a gente está falando, a gente queria fazer uma pergunta e pedir para explicar também sobre os limites, né, da liberdade de expressão, se existe limite na liberdade de expressão e quais seriam esses limites? Precisamos de limite na liberdade de expressão, senão, repito o que eu disse logo lá no início, a gente cria uma estrutura de Estado anárquico. Sim. Então, se você não quer controle nenhum, então liberdade total. Para falar, para matar, seja lá o que for, o Estado é anárquico. A questão da liberdade de expressão, eu até usei como exemplo, vou até citar aqui o nome, em meio a essa discussão, um deputado que teve seu registro de candidatura suspenso, cassado pela Justiça Eleitoral, perdeu o mandato. Um que é famoso por ter feito um PowerPoint fake para acusar um determinado presidente, um candidato à presidência e tudo mais. Esse cidadão postou nas redes sociais dele, assim, cristãos. Tá lá, não sou eu que estou inventando, não. Você pode acessar a rede social do então deputado e conferir isso. Cristãos. Se esse PL da censura for aprovado, você não poderá mais sequer digitar versículos bíblicos nas redes sociais. Cristãos vão até meio que dizer, né? Fiquem atentos que vão caçar até sua liberdade religiosa. Ou seja, para dizer que o PL era da censura, ele estava ali se utilizando de uma fake news. Eu até fui a plenário, rebati aquela fala e até usei que é por causa de gente como essa, que se utiliza da liberdade de expressão e da liberdade das redes sociais para espalhar informações mentirosas e para espalhar o pânico e o terror em determinados segmentos, que há necessidade de a gente fazer o regramento. Esse é um bom exemplo. Então, e aí eu utilizei como exemplo nesse meu discurso no plenário. Muita gente veio às redes sociais durante a pandemia para condenar a vacina, para mentir a respeito da vacina. E eu entendo que quando você mente a respeito da vacina, quando você orienta que aquilo que salva para nada serve, você está atentando contra a vida. Me diga qual é o direito mais universal e pleno do que o direito à vida. O direito à vida é tão pleno que nós não temos o controle dele. A sua vida não te pertence. Legalmente, ela pertence ao Estado. Tanto que se vocês sabem melhor do que eu, que vocês são da área do direito, se eu mato alguém, não é a família da pessoa que vai me processar. Quem vai me processar é o Estado. O que mostra que a vida não me pertence, nem a mim e nem a minha vida. Dentro dessa lógica do direito. Ela pertence ao Estado, logo ela pertence à coletividade. Então, se eu faço uma postagem mentirosa dizendo que vacina não salva, que vacina vira jacaré, que vacina seja lá o que for, eu entendo que isso é um atentado contra a vida. Logo, você não pode permitir que isso seja interpretado como liberdade de expressão. Isso também acaba impedindo a gente de ter debates sérios, né, sobre temas importantes. A gente quer puxar para um outro ponto aqui, que fala sobre direitos humanos, né? E a gente quer fazer uma pergunta se o Brasil, hoje em dia, ainda tem resquícios do tempo da ditadura. Se você acha que nós todo temos esse comportamento, até na internet mesmo, né? O medo que a gente tem nas redes sociais de essa censura voltar ao ápice, ou se realmente é porque eles querem compartilhar informações fictícias. Na verdade, é que a sociedade brasileira, haja vista a polarização pela qual ela passa nos últimos tempos, ela guarda vários resquícios da ditadura militar. Quando cidadãos vão à praça pública defender uma intervenção militar em um país cuja democracia crescente, embrionária, mas relativamente sedimentada, é questionada, isso é resquício da ditadura. Quando esses que mais divulgam fake news dizem que é um projeto da censura para manter a possibilidade de eles ilimitadamente
e sem punição, continuar publicando fake news, isso é resquício de uma ditadura. Então ele está presente. E é claro que a democracia ela tem que ser vigiada diariamente. Diariamente a gente tem que vigiar. Eu até entendo e acho importante esse debate a respeito da liberdade de expressão. Mas os mesmos e muitos que defendem essa tal liberdade de expressão, agora no que se refere ao PL da censura, são os mesmos que defendiam a intervenção militar. São os mesmos que dizem que não houve ditadura militar no Brasil. São os mesmos que dizem que a ditadura chegou a salvar o Brasil do comunismo. Que foi uma revolução, né? Que não foi um golpe de Estado, que foi uma revolução. Tudo isso ainda é resquício desse processo ditatorial. Eu acho que é uma questão de negação da história para confirmar os seus próprios conceitos, a questão de tudo que se pensa. Muita gente viveu a época da ditadura e nega ainda hoje que existiu a ditadura. Exemplos em famílias, exemplos em pessoas na rua. Todo mundo hoje em dia tem uma opinião sobre a ditadura como se ela fosse uma opinião e não uma parte da história, né? Mas isso é natural. Eu acho até... me foge agora o autor, mas ele diz que as redes sociais deram voz aos idiotas. Os idiotas se calavam, porque ele não tinha espaço na grande mídia, ele não conseguia escrever um artigo, ele não conseguia publicar um artigo, ele não conseguia fazer um debate sério. As redes sociais deram voz aos idiotas. Por um lado é bom, todo mundo entrou no debate. O lado ruim é o que eu chamava antigamente, que a gente proliferou os chamados intelectuais facebookianos. Eu, como sou mais velho que vocês, a rede social que mais marcou a gente foi o Facebook. Hoje você tem o Twitter, o Instagram e outras mais modernas. Mas o que é o intelectual facebookiano? É aquele cara que nunca lê um livro, nunca lê um artigo, as informações que ele tem, ou é do grupo de WhatsApp ou que ele pegou nas redes sociais, e ele constrói uma tese, um conceito a partir daquelas informações básicas e superficiais. E isso é horrível. E nós estamos cheios de intelectuais facebookianos, desde o dia a dia, nos grupos de família, até a universidade. Está lotado também. Fica aqui o aviso e a crítica àqueles que não buscam informações sedimentadas em livros, em artigos, em pesquisas, em estudos científicos e se baseiam apenas naquilo que ouvem ou que veem em redes sociais. Professor, semana passada eu estive na Comissão de Direitos Humanos, né? E eu reparei que eles falavam muito sobre a questão do marco temporal e também da CPI do MST. Eu queria que o senhor explicasse para a gente mais ou menos o que é isso. E é isso, basicamente é isso. Queria que você explicasse para a gente o que é isso. Qual a sua opinião sobre o tema? O que é essa história do marco temporal? Foi aprovado com meu voto contrário lá na Câmara Federal. Semana passada, o marco temporal da demarcação das terras indígenas. Resumidamente, ele diz o quê? Que só tem direito à área indígena, à terra indígena, aquilo que já era sabidamente ocupado antes da Constituição de 88, ou que havia um litígio, uma ação judicial, até a Constituição de 88. Então, veja bem, só podemos demarcar aquilo que já estava fixado, sedimentado e em discussão até a Constituição de 88. E aí qual é o grave erro? Se você entende que a Constituição de 88 é a Constituição cidadã, é a Constituição que nos deu direitos e garantias individuais e coletivas, lá do artigo 5º e do artigo 6º, ela nos traz esses direitos plenos a partir de 88, significa que antes de 88, até porque a gente estava saindo de uma ditadura militar, a gente não tinha esses direitos. O indígena, então, as minorias é que não tinham direito nenhum. Significa o quê? Que no exercício do seu direito, a partir da Constituição de 88, é que muitos indígenas começaram a lutar pela demarcação de suas terras. Então, se eu estabeleço como marco temporal que só é aquilo que vale até a Constituição de 88, eu digo que todo mundo que começou a lutar exercendo seu direito garantido na Constituição a partir de 88 não vale mais. E por que a Câmara correu para tentar aprovar esse marco temporal? Porque hoje nós estamos aqui, que dia hoje nós estamos gravando isso? Dia
6? Hoje, dia 6/6, nós estamos gravando esse dia 6/6, hoje o Supremo Tribunal Federal, se eu não estou equivocado, está na pauta justamente a análise da constitucionalidade desse marco temporal. Então, a Câmara correu para legislar, segundo eles, para que o Supremo não legisle. E nós que votamos contra esse marco temporal, a gente entende que o projeto está viciado, está cheio de inconstitucionalidades. E a gente vai discutir isso no Supremo Tribunal Federal, caso ele venha a ser sancionado. A gente espera que, se chegar lá, o presidente Lula não sancione isso. Você tinha me feito outra pergunta, que era a respeito... dos limites da liberdade, dos resquícios da ditadura. Não, junto aí com essa do marco temporal. Do MST, CPI do MST. Sim, a Comissão Parlamentar de Inquérito é uma estrutura legislativa investigativa, né, como a gente tem um Congresso altamente conservador, né, dominado ali pela chamada direita, eles conseguiram as assinaturas suficientes para instalar tanto a CPI do dia 8 de janeiro, né, para saber quem são os culpados, e eu vou adorar, porque nós sabemos quem são os culpados por tudo aquilo, e a CPI do MST, que é uma tentativa de fragilizar o movimento sem terra e, com isso, também tentar ligar o movimento sem terra e as ações dos invasores ao próprio governo Lula. Altamente natural, altamente democrático, e aí cada um vai apresentar os seus argumentos. Mas o objetivo não é investigar nada disso. O objetivo é tentar relacionar isso com o governo Lula e tentar fragilizar o governo. Quem é que está na CPI do MST? Os grandes latifundiários brasileiros, que, em boa medida, se a gente for fazer uma análise histórica, façam uma análise histórica. Se a gente fizer a CPI do latifúndio no Brasil, a gente vai entender que boa parte dos grandes latifúndios brasileiros foram obtidos de forma ilegal. Se apropriando de terras públicas por meio de grilagem. Quero deixar claro, não são todos, mas um monte é assim, principalmente aqueles das terras improdutivas. Tirando um pouco... E deixo claro também que não tenho nada contra o agronegócio, exceto quando eles partem para cima do meio ambiente, processo de desmatamento e tudo isso. Aquele agronegócio que é feito dentro do regramento constitucional, que é feito dentro da legislação ambiental e que gera dividendos para o país, isso não tem nenhum problema. Professor, deixando um pouco esses temas mais polêmicos de lado, assim, quais são os projetos e emendas que o senhor considera assim, mais importante para o momento agora que deve ser aprovado? Olha, cara, a gente tem que discutir urgentemente. O Congresso a Câmara dos Deputados aprovou recentemente o arcabouço fiscal, né, o regime fiscal sustentável, que eu, inclusive, apesar de ser da base governista, é um projeto que interessa para o governo. Eu votei contra. Eu não tenho esse negócio de seguir a orientação de ninguém. Eu estudo, eu analiso, eu interpreto e voto absolutamente de acordo com a minha convicção do que é bom para o país e para o Distrito Federal. Eu sou um representante do Distrito Federal. Eu sou um representante da educação brasileira. E eu entendia que aquele arcabouço fiscal, o regime fiscal sustentável, ele era altamente danoso para o Distrito Federal quando alterou de forma arbitrária a base de cálculo de correção do Fundo Constitucional, que representa 40% do nosso orçamento aqui. Se for aprovado do jeito que eles estão propondo, o DF vai perder uns 60 a 70 bilhões de reais nos próximos 10 anos. E se é ruim para o DF, eu votarei contra, independente de qualquer coisa. E a outra é que ele congela também, esse arcabouço, ele congela também os investimentos em educação. Eu entendendo que educação é uma forma de desenvolvimento social, científico e tecnológico, eu entendo que eu não posso jamais concordar com algo que limite os investimentos em educação. Então, eu votei contra. Essa matéria é extremamente importante, o país... a gente votou na Câmara, falta agora ser aprovado no Senado. O outro que a gente precisa urgentemente discutir é a reforma tributária. Brasileiro paga imposto demais, paga imposto de forma desigual, o imposto não é redistributivo e a gente não vê o impacto social da arrecadação
tributária. Em outras palavras, arrecada-se muito, arrecada-se mal, arrecada-se de forma desigual, mas isso não reflete melhores condições de vida para a sociedade depois. Então, o país tem que discutir urgentemente a reforma tributária, ela está lá, mas é algo mais complexo. Meninos, vocês têm alguma pergunta a mais para fazer? Se você acha que se essa discussão de liberdade de expressão no ensino médio e dos limites da liberdade de expressão, se elas fossem mais discutidas, não seria mais fácil não digamos convencer, mas mostrar para essas pessoas que a liberdade de expressão tem um limite, que ela precisa ser combatida a partir do momento que interfere na liberdade de outro. Porque quando você faz isso em um adulto que já tem o conceito completo e já acredita completamente nas redes sociais, é muito mais difícil fazer ele crer ao contrário do que um adolescente que está no ensino médio, nesse processo. Mas é por isso que eu sou um grande defensor da educação, especialmente a educação pública. A gente, e aí vale a pena, é um debate sobre liberdade de expressão, sobre qualquer outro tema que tem que ser feito em sala de aula. Tem que ser feito em sala de aula. Mas dando liberdade sempre para se debater os dois pontos de vista, para se debater o contraditório, para que não fique justamente aquela história de eu, professor, colocar o conhecimento, a minha ideia na cabeça do aluno. Todo debate democrático e plural dentro da educação básica é válido. E aí, tudo isso contribui para a formação do cidadão. Lembra lá no artigo que reza a respeito da educação? Na Constituição diz que a educação é direito de todos, dever do Estado e da família. Dever do Estado e da família. Então, tem que ser uma ação conjunta. E o Estado está ali representado por meio da escola. E na escola esse debate tem que ser plural. Uma última pergunta. A reforma do ensino médio, que retiraram algumas matérias básicas, como sociologia, diminuíram, né? Filosofia, história e geografia. Você acredita que influencia um pouco na questão de liberdade de expressão? Olha só, na reforma do ensino médio, como foi feita, havia um processo de criminalização do professor. Sim. Dizendo professor comunista, professor não sei o que lá, né? E além de criminalização do professor, havia também um processo de criminalização das ciências sociais. Isso. História, geografia, filosofia, sociologia. Segundo os idiotas que defendem essa tese, e eu enfatizo, idiotas que defendem essa tese, esses professores são comunistas e acabam ali ideologizando os nossos alunos, como se adolescente e jovem não fosse um ser pensante, não fosse um ser com capacidade cognitiva e interpretativa. Por isso que eu ressalto, são idiotas aqueles que pensam que os jovens não sabem nada. Jovem hoje é muito bem informado, muito bem preparado. Claro que é sempre bom a gente fazer o debate. Então, eles trabalhavam com essa tese. E quando eu cerceio ou limito disciplinas que podem levar ao debate reflexivo e crítico, de alguma maneira, eu também estou cerceando a liberdade de expressão. Professor, eu me considero um grande defensor dos direitos humanos e eu acho que todo mundo deveria ser, né? Para a gente finalizar aqui nossa conversa, eu queria que o senhor deixasse um recado, né, para o pessoal que vai assistir, para os jovens. Os direitos humanos ele foi muito manchado, né, nos últimos anos, e como se fosse direito de bandido e tal. Eu queria que o senhor passasse um recado para as pessoas entenderem melhor o que é os direitos humanos e qual a importância dele no nosso dia a dia. Vamos fazer um breve histórico. Quando é que surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Justamente no pós-Segunda Guerra Mundial. E em boa medida devido ao quê? Devido àquele todo desrespeito à natureza humana que tinha sido feito contra determinadas minorias no contexto da Segunda Guerra Mundial. Judeus, homossexuais, pretos, ciganos, pessoas com necessidades especiais, todo esse povo foi trucidado e massacrado na Europa nazista, na Europa do contexto da Segunda Guerra Mundial. O que já mostra que a gente extrapolou. E de lá para cá, esse conceito se
diversificou, se pluralizou e ele é fundamental para a coexistência humana e para a boa convivência social. Infelizmente, alguns mais conservadores, né, até num processo de fake news, classificaram como o direito dos manos. Mas eu não vou me alongar muito nesse debate, não. Esses conservadores, esses que sempre questionaram o direito de presidiários, que sempre questionaram o direito de minorias, agora, no pós-8 de janeiro, quando eles foram presos e foram levados para a Papuda, meninos e meninas, como a gente brinca, meninos para Papuda, meninas para colmeia. Quando eles se viram dentro do presídio, eles e deputados conservadores, que até financiavam aqueles movimentos em frentes de quartéis, eles foram os primeiros a reivindicar direitos humanos, dizendo que as condições nos nossos presídios eram insalubres, dizendo que a comida era de péssima qualidade. Ou seja, pimenta nos olhos dos outros é refresco, para não usar uma expressão mais agressiva. Ou seja, eles entenderam exatamente o que é direitos humanos. Rapidamente, a galera que sempre questionou e que foi contra, agora estava exigindo direitos humanos. Eu acho que isso exemplifica muito bem. O que eu quero para mim, eu tenho que querer para o outro também. Professor, nós agradecemos muito aqui a sua presença. Para finalizar, eu queria que cada um desse a palavra de dedicação e para finalizar, né? Eu queria dedicar esse programa aqui hoje para os meus pais, né? Que o senhor conhece bem, que são seus amigos. Viajamos juntos muitas vezes. Queria dedicar também ao professor Henrique, queria dedicar ao Hélio, que é um rapaz muito importante para mim, considero bastante, que proporcionou isso aqui para a gente. E eu queria passar a palavra para as meninas também para finalizar e dedicar para quem elas quiserem, e depois a gente passa a palavra para o senhor finalizar. Eu, Ana Júlia, gostaria de agradecer o senhor pelos momentos, pelo pequeno momento, sua disponibilidade, o entendimento maior e, com certeza, a faculdade, que está mostrando junto com o professor Henrique, né? Isso. Que também é doutor, junto também a matéria estacionista, que está sendo lecionada agora, no início, né? A faculdade com a comunidade, que é muito importante para termos debate em questões populacionais mais interessantes. Eu queria agradecer à faculdade por ter dado essa oportunidade e ao professor e por você também por ter vindo conversar com a gente, por ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente. Eu agradeço a vocês por terem me convidado. É sempre muito importante e oportuno esse debate, esse diálogo com quem produz conhecimento, que é a universidade, com os acadêmicos, com os estudantes. Um abraço aí para o professor, parabéns pelo projeto. E um abraço para a nossa reitora aqui da Universidade Processo. Eu que sou da casa, eu dou aula também aqui na Rede Processo, eventualmente, quando me sobra tempo e quando eu sou convidado. Um abraço a todos. Um abraço, tchau, tchau, obrigado. Obrigada. Obrigada.